Olá, pessoas amadas. Eu tô aqui tentando escrever esse vídeo desde quinta-feira. Hoje é terça. E o que eu fiz entre quinta e hoje? Basicamente nada. Tipo, literalmente nada. Abri 10 abas de pesquisa, fechei todas. Assisti 2 episódios de uma série que eu nem gosto muito e fiquei rolando o feed por 40 minutos. Fechei e abri de novo. Rolei por mais 20. Descobri que existe um subreddit dedicado a fotos de cogumelos que parecem personagens de anime. Fiquei por lá por 1 hora e aqui estou. Não sei dizer exatamente o que eu fiz nas últimas horas. Só sei que foi muita coisa e que nenhuma dessas coisas foi o vídeo. E aí, no meio de tudo isso, enquanto eu abri o Instagram pela 17ª vez no mesmo dia, eu me peguei fazendo uma pergunta que parecia idiota, mas que não sai da minha cabeça desde então. Por que eu não consigo simplesmente não fazer nada? Por que o silêncio dói? Enfim, meu vizinho colocou uma dessas armadilhas de luz UV na varanda dele pra matar mosquito. Você sabe como funciona. A lâmpada imita a luz da lua, o mosquito confunde e voa em direção à fonte. Morre eletrocutado. Clec. Negócio perverso. E fascinante. Porque o mosquito sabe de alguma forma estranha e instintiva que ele deveria estar indo em direção à lua. A lua foi a bússola de navegação dos insetos por centenas de milhões de anos. Ele voa mantendo o ângulo com a fonte de luz, e a lua está longe o suficiente para esse sistema funcionar direitinho. O problema é que a lâmpada UV não é a lua. Ela tá na varanda do meu vizinho, então o inseto orbita em volta dela, confuso, até morrer. Eu abri o Instagram 17 vezes ontem, não era a lua. Um zoólogo holandês chamado Nicolas Tinbergen estudou esse fenômeno nos anos 50 e criou um conceito que eu odeio porque descreve muito bem a minha vida: o superestímulo. A ideia é simples. Existem certos estímulos artificiais tão exagerados que ativam os circuitos instintivos de um animal com mais força do que o estímulo original para qual esses circuitos foram desenvolvidos. A lâmpada UV é um superestímulo de lua. O mosquito não tem como resistir, não por falta de vontade, mas por arquitetura. E Tinbergen ficou tão incomodado com isso que começou a se perguntar: ok, mas e os humanos? O que seriam os superestímulos para um primata que evoluiu por 300 mil anos num ambiente sem telas, sem notificações, sem feed infinito? Spoiler, são exatamente esses estímulos. Mas espera, antes de chegar no celular, porque chegar no celular é fácil demais e todo mundo já sabe essa parte, eu preciso de um parêntese sobre um cara chamado Blaise Pascal, que morreu em 1662 e de alguma forma já sabia de tudo isso. Pascal disse uma coisa que levou 300 anos para eu conseguir entender de verdade. Todo o infortúnio dos homens vem de uma única coisa: não saber ficar quieto em um quarto. Eu li isso pela primeira vez e fiquei levemente irritado, porque parece daquelas frases que aparecem em fundo de pôr do sol no Pinterest. Mas quanto mais eu pensei, mais fui entendendo que ele não estava sendo poético, ele estava sendo clínico. Pascal escrevia no século 17, antes da televisão, antes do rádio, antes de qualquer coisa que a gente chamaria de entretenimento de massa. E ele já observava que os homens do seu tempo, ricos, ociosos, com todo o tempo do mundo, eram incapazes de ficar sozinhos com os próprios pensamentos por mais de alguns minutos sem inventar uma ocupação, uma guerra, uma caça, um escândalo na corte. Não por falta de opções, mas por incapacidade de suportar o próprio silêncio. E isso antes da internet, antes do TikTok, antes dos stories que somem depois de 24 horas, mas que você fica esperando aparecer de novo porque precisa saber a continuação, mesmo que você não conheça a pessoa. O tédio para Pascal não era a ausência de coisa pra fazer, era a exposição ao que está lá quando não tem coisa pra fazer. E o que está lá nos homens que ele observava não era paz, era terror. Eu demorei tempo demais pra entender que isso se aplica a mim. Não sei se você já teve aquela experiência de domingo à tarde, tipo aquele domingo específico em que acabou o almoço, sua família foi embora, você não tem trabalho, não tem obrigação. A semana só começa amanhã, você tem literalmente tempo livre. E aí você fica mal. Não mal de estar doente, mal de um jeito diferente. Uma angústia de baixa intensidade que vai crescendo conforme o silêncio da tarde vai fechando em volta. Você abre o celular e fecha. Abre de novo. Pensa em ligar pra alguém, mas não tem ninguém específico com quem falar de verdade. Coloca uma música pra ter algum barulho. Desliga. A tarde é comprida demais. Todo mundo que eu conheço já sentiu isso. Todo mundo que eu conheço chama de preguiça ou de ansiedade ou tristeza sem motivo. E nenhum desses nomes está certo exatamente. Porque o que acontece ali não é ansiedade com segunda-feira, é o tédio fazendo aquilo que o tédio faz quando você não aguenta mais ele. Ele mostra o que está embaixo. E aqui as coisas ficam um pouco mais desconfortáveis. E eu espero que você me perdoe. Tédio é o estado neutro do cérebro. É o modo idle. O computador sem processo rodando. É o que deveria ser basal, ordinário e não assustador. Animais passam muito tempo entediados. Uma das minhas gatas passa 8 horas por dia deitada olhando pro nada com uma expressão de iluminada zen. Ela não está em crise. Ela está existindo. Pra nós ficou difícil e tem uma razão biológica pra isso que eu vou tentar não estragar sendo didático. Quando a gente faz alguma coisa que o cérebro avalia como valiosa, ele libera dopamina. Dopamina não é exatamente o hormônio da felicidade, como aparece em todo post de divulgação científica das 11 da manhã. Ela é mais o hormônio da antecipação, da busca, do quase. E o sistema de dopamina evoluiu num ambiente em que as recompensas eram raras, imprevisíveis, intermitentes. Você passava horas caçando e às vezes voltava com carne, às vezes com nada. Esse ritmo, recompensa variável, intermitente, é o mais viciante que existe para um sistema nervoso. Cassinos sabem disso desde os anos 50. O caça-níquel não paga toda vez, paga às vezes. E é exatamente isso que te mantém puxando
puxando a alavanca. O feed de qualquer rede social é um caça-níquel. Você rola e às vezes tem algo que te interessa. Às vezes não tem nada e o intervalo de recompensa variável mantém seu dedo em movimento. Porque, quem sabe, o próximo post, Tim Bergen voltaria aqui com cara de "eu falei, ó". Mas o problema não é que a gente seja fraco. O problema é que esses circuitos foram construídos para um ambiente específico e jogados numa máquina que os explora com muito mais precisão do que qualquer savana poderia fazer. Enfim, o que isso tem a ver com tédio? Tem tudo. Quando o sistema acostuma com esse nível de estimulação constante, a linha de base sobe. O que era ok, agora parece insuficiente. O que era suficiente, agora parece vazio. E o tédio, que é o estado neutro, a ausência de estimulação, vira insuportável porque o termostato foi calibrado num patamar que o cotidiano real não alcança. Você não tem problema com o tédio em si, você tem problema com o contraste. E aqui está onde as coisas ficam mais complicadas, porque tem uma camada embaixo do superestímulo que eu demorei muito tempo pra reconhecer. O tédio não é só desconfortável porque o cérebro foi condicionado a precisar de estímulo. É desconfortável porque quando para o barulho, aparecem coisas que a gente preferia que não aparecessem. Pensamentos sobre o que você não está fazendo com a sua vida. Perguntas sem respostas fácil que você empurra pra frente há meses. Aquela sensação quieta de que você tá passando o tempo, mas não tá vivendo de jeito nenhum que faça sentido real. Pascal chamava isso de condição humana. Eu chamo de o motivo pelo qual eu abro o Reddit às 2 da manhã pra ler análises de anime que eu nem assisti. O barulho não é distração do tédio, o barulho é fuga do que o tédio revela. E a fuga funcionou por um tempo, funcionou muito bem. A gente construiu uma civilização inteira de fuga: teatro, esporte, política e espetáculo, festas, trabalho voluntário, horas extras no emprego que a gente não gosta. Pascal chamava tudo isso de divertimento. Não entretenimento no sentido de diversão, mas desvio. A atividade que nos desvia de nós mesmos. A diferença é que o divertimento do século XVII era lento. A corrida de cavalos durava horas. O teatro tinha intervalo. O escândalo da corte levava dias pra chegar de boca em boca. O nosso é imediato, infinito e cabe no bolso. Então a gente nunca para. Trabalhamos com o celular do lado. Descansamos com o celular do lado. Comemos com o celular do lado. Vamos ao banheiro e... olha, eu não tô aqui pra te julgar porque eu faço a mesma coisa. O banheiro virou o único lugar em que a gente fica sozinho e a gente imediatamente convidou o celular pra entrar. Quando foi a última vez que você ficou parado sem fazer nada? Sem música, sem podcast, sem vídeo, sem conversa, só parado. Não consegue lembrar? Sim, eu também. E aqui está o problema que eu não esperava encontrar quando comecei a pesquisar esse tema. A incapacidade de tolerar o tédio não é só sintoma de vício digital, é uma perda de capacidade cognitiva real. Tem pesquisas razoavelmente sólidas, e eu digo razoavelmente porque não sou cientista e tenho vergonha de afirmar com força o que li em paper de psicologia às 3 da manhã, que sugerem que a mente que vaga, que não está focada em nenhuma tarefa específica, não está descansando, está fazendo processamento profundo, consolidando memória, criando conexões que não acontecem quando você está ativamente resolvendo o problema. A neurociência tem um nome chique pra isso: Default Mode Network. A rede de modo padrão. É o que acende quando você não está fazendo nada. E a gente desligou esse sistema quase completamente. É por isso que a ideia boa aparece no chuveiro, que a solução para aquele problema que você ficou martelando a semana inteira aparece numa caminhada. E você acorda com a resposta pra uma coisa que estava emperrada. Não é mágica. É o Default Mode Network tendo os 15 minutos que você não deu pra ele nos últimos 3 dias. A gente tá pagando um preço cognitivo real por não conseguir tolerar o próprio silêncio. E esse preço de tão gradual ficou invisível. Ok, quero abrir um parêntese aqui porque esse vídeo tá ficando muito pesado e eu preciso ser honesto sobre uma coisa. Eu pesquisei esse tema durante as semanas, li Pascal de Tim Bergen, li sobre dopamina, li sobre a Default Mode Network, li estudos, li críticas dos estudos, li críticas das críticas dos estudos. E no final de tudo isso eu ainda não consigo ficar 5 minutos parado sem precisar pegar o celular. Não é hipocrisia performática, é que entender o mecanismo não desativa o mecanismo. Eu sei exatamente como funciona o caça-níquel e ainda assim puxo a alavanca. Sei exatamente porque o mosquito voa pra lâmpada e às vezes me sinto completamente mosquito. E isso me levou a um lugar que eu não esperava quando comecei a pesquisar. A pergunta não é como parar de fugir do tédio, a pergunta é o que a gente faz com o fato de que, aparentemente, fugir é um reflexo tão fundo quanto piscar. Não tenho resposta, não seria honesto fingir que tenho. O que eu posso dizer é que nas poucas vezes em que eu consegui ficar quieto, de verdade, quieto, sem celular, sem música, sem nada, o que apareceu não foi sempre confortável, mas foi real, foi meu, foi alguma coisa que eu teria continuado não sabendo se tivesse ficado no feed. Às vezes era uma saudade antiga que eu tinha esquecido de ter, às vezes era uma raiva que eu tava engolindo sem perceber, às vezes era só silêncio, e o silêncio não era vazio, era quieto, que é diferente. Se você também não consegue ficar entediado, eu quero te dizer uma coisa que não é conselho, não é fraqueza, é um ambiente que foi construído pra isso. A Slot Machine foi projetada por engenheiros que passam o dia inteiro pensando em como fazer você puxar a alavanca mais uma vez. Você não é mais fraco do que o mosquito diante da lâmpada, você só tem um sistema nervoso que não foi feito pra esse nível de estímulo. E mesmo assim, de vez em quando, alguma coisa abre uma fresta, porque a tarde de domingo que começa pesada às vezes termina com você descobrindo que você pensa coisas interessantes quando para de fugir, porque o banho que durou mais do que o necessário sem rádio nem podcast, e você ficou lá sob a água e aconteceu alguma coisa que não tem nome, mas que você
conheceu porque a caminhada sem fone, que você se lembrou de uma música que você gostava quando tinha 12 anos e você não sabe de onde veio. O tédio, quando você para de fugir dele, não é um vazio que parece. É o lugar onde você ainda está, mesmo quando tudo que você faz é fingir que não está. E talvez baste isso, não resolver, não vencer a Slot Machine, não desinstalar tudo e ir morar numa cabana sem Wi-Fi, mas de vez em quando parar, mesmo que doa um pouco, mesmo que o que aparecer seja desconfortável. Você ainda está aqui. Existir basta. Se esse vídeo foi útil de alguma forma, considere dar o like no vídeo e fazer um comentário, qualquer comentário. É assim que você apoia o meu trabalho. Um beijo, um cheiro cheiroso pra todos. Bebam água.